Você está pensando em impeachment? A palavra impeachment passou na sua cabeça? Impeachment. Não? Sim? Então essa nota literária é para você. Vamos lá? Bom, hoje nessa nota literária a gente vai dar 5 dicas de livros para você que está pensando em impeachment. Está com essa palavra na cabeça nos últimos dias e ela não sai de forma alguma. A primeira coisa que é importante que se diga é que o impeachment é um processo jurídico-político. Então não adianta a gente pensar no impeachment como sendo um instrumento meramente jurídico, ou seja, a partir das leis que foram violadas por qualquer governante, porque isso não vai se completar. Porque o outro lado, o político, significa que uma série de políticos que a gente também elegeu é que vai decidir se esse lado jurídico é ou não cabível dentro de uma prática de impeachment. Então essa junção dessas duas coisas torna o impeachment uma coisa muito complexa. Então por isso que eu acho que se a gente entender melhor, a partir dos livros, o que o impeachment tem, pode, faz e traz pra gente, a gente consegue entender melhor como que a gente pode chegar perto do nosso objetivo, se é que você está me entendendo. A dica número 1 é o livro Um Guia para o Cidadão, do professor de Direito de Harvard, Cass R. Sunstein. A descrição que os jornais fizeram para o livro dele é a seguinte: com visão, sabedoria, afeto e preocupação, Sunstein escreveu a história do impeachment que todo cidadão precisa saber. Este é um livro notável e essencial. O mais bacana desse livro é que o Sunstein fala que o povo tem o direito de comandar uma espécie de autogoverno. Então, ao mesmo tempo que ele elege um presidente, ele também é capaz de tomar as decisões que ele gostaria a partir do momento que esse presidente está eleito. Então ele diz que a nossa sociedade costuma ter muito medo de reis. E aí, a partir do momento que a gente elege, a gente costuma atribuir os poderes a esse rei, a esse político, a esse presidente, e depois disso a gente começa a se enfraquecer politicamente. Embora esse livro ainda não tenha tradução em português, é muito interessante perceber que ele ilumina de alguma maneira, para além da política partidária, a ideia de que o impeachment é um instrumento legítimo, jurídico e político que deve ser utilizado, e que ele vai contra essa ideia de que não se pode banalizar o impeachment, porque ele diz que a própria ideia de banalização do impeachment se sustenta no fato de que um presidente, a partir do momento que assume, ganha poderes universais sobre o poder que recebe do povo. Então ele acaba dando uns caminhos, um guia para o cidadão que quer ver no impeachment um instrumento de recolocação das próprias visões dele. Então a participação política do cidadão está muito além do direito ao voto, mas do direito ao voto e da deposição de quem ele votou, né? O livro número 2 que a gente vai indicar hoje é O Impeachment de Fernando Collor, um livro publicado pela editora 34 do autor Basílio Salum Júnior, Sociologia de uma Crise. Para quem não conhece o impeachment do presidente Collor, na verdade ele se elegeu com o discurso de que combateria Marajás, né? Mas como todo político populista à direita, disse que combateria a corrupção, e na prática o que a gente viu foi uma crise econômica bastante grave e que foi se agravando cada vez mais. Então logo, assim que ele assumiu, todo o povo já conseguiu perceber que tinha algo muito errado e ele começou a aprofundar uma crise política que formou uma coalizão de partidos que começaram a procurar um processo de impeachment, principalmente depois que ele decide congelar a poupança do povo brasileiro para conseguir cobrir um rombo nas contas públicas. É interessante esse livro porque ele faz um trajeto do impeachment do Collor que é muito bem detalhado para a gente entender como se dá essa articulação política e jurídica. E se você lembrar, juridicamente, o que pegou o presidente Collor foi a compra de um carro Elba, mas politicamente havia muito mais motivos por trás, não é mesmo? Esse livro que eu quero indicar no número 3 é um livro que tá fresquinho, acabou de ser lançado pela editora Zahar e se chama Como Remover um Presidente, do jurista Rafael Maffei. Esse livro é muito interessante porque ele faz uma análise de como na América Latina, desde que a gente se livrou de todas as ditaduras, raramente a gente teve um ano em que nenhum país da América tirou nenhum presidente por impeachment. Então mostra como a consolidação da democracia depois de um longo processo de ditaduras é muito difícil, né? Leva décadas talvez. E aí ele faz uma análise da história do impeachment, voltando lá quando nasce o conceito na Inglaterra e vai se aproximando
do impeachment aqui na América Latina. E também faz uma análise dos impeachments do governo Collor, depois do impeachment do governo Dilma e também das tentativas de impeachment que a gente teve com o FHC, com o Lula, com o Temer e agora, por fim, já incluindo o governo Bolsonaro. Então é muito interessante a gente olhar da perspectiva de um jurista a história do impeachment como um todo e perceber como essa história se desdobra na nossa história da América Latina, de uma região colonizada. Então, como remover um presidente pode ter um traço tal qual aquele lá primeiro, de um guia para o cidadão, mas também faz a gente entender como os processos de impeachment também são feitos de fracassos. Para que a gente tenha sucesso, a gente tem que entender que também é preciso articular politicamente nossos fracassos para tentar conseguir atingir os nossos objetivos, não é mesmo? A nossa indicação de número 4 é o livro Impeachment e Misoginia nas Redes Sociais, do autor Rafael Maracajá Antonino. Esse livro é muito interessante porque ele observa, a partir dos protestos lá de 2013, né, como a gente tem um avanço do conservadorismo nas redes sociais. É muito interessante como o autor vai reunindo vários elementos que acontecem após os protestos de 2013 e que vão gerando um conservadorismo que se une a uma série de outras forças políticas em torno de uma classificação de gênero misógina contra a presidente Dilma. E essas forças tratam de dar uma amálgama social que vão reunindo as forças políticas suficientes para que deponha a presidenta. E aí ele não está excluindo os escândalos de corrupção que o PT se envolve, mas ele está dizendo que um dos principais motivos para que o PT seja retirado do poder a partir da presidenta Dilma tem a ver com o fato dela ser a primeira mulher eleita no Brasil e que o fato dela ser mulher também reúne características próprias que servem as redes sociais ao discursos de ódio e uma militância que vai criando, a partir desses preconceitos arraigados de gênero, uma forma de fazer uma prática política não muito honesta, ou na verdade nada honesta, de construir uma posição política que deponha a presidente e tire um governo para tentar implantar um outro, né? E o último livro, número 5, que a gente vai indicar aqui na nota literária é Por que Gritamos Golpe? Um livro do André Singer, que ele reúne 30 artigos de 30 especialistas, políticos, estudiosos mais à esquerda do Brasil, em que ele vai analisar a crise política que se instaura a partir de 2013 e culmina no impeachment ou golpe da presidenta Dilma. Então é muito interessante a gente analisar a partir de estudiosos como se deu esse processo de crise política e por que faz sentido um discurso, uma narrativa e uma briga para que a deposição da presidenta lá em 2016 foi sim um golpe. Então é bem interessante a gente revisar o nosso passado para a gente entender o nosso presente, como a gente chegou nesse momento agora e para que a gente possa renovar, repor, recolocar, reposicionar e reinventar o nosso futuro, né? Essa semana a gente chegou a 500 mil mortes por Covid no Brasil e só entendendo o passado, só estudando o que aconteceu nos nossos últimos anos, a gente vai conseguir encontrar as soluções possíveis para melhorar a nossa situação política. E essa foi mais uma Nota Literária. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais, diga aí o que você acha. Se quiser me xingar, também pode. É sempre muito bem-vindo para comentar aqui no Nota Terapia, que a gente vai debater, vai discutir, vai concordar e vai discordar. Então siga a gente aqui, que a gente logo vem com mais dicas de livros, filmes e o que mais você quiser, que a gente tem o coração aberto para você. Um beijo e até mais.